5, a narrativa de Lucas continua nesse capítulo essa mesma dinâmica que Lucas escreveu. Ele vai narrar os acontecimentos da igreja, o dia a dia da igreja, Ananias e Safira, os milagres que foram feitos por mão dos apóstolos. E depois ele vai narrar a perseguição, assim como foi no capítulo 4 e 3 também. Já o 3 e principalmente o 4, aqui ele segue essa mesma dinâmica. O dia a dia da igreja e depois as perseguições. Por falar em igreja, é aqui nesse capítulo que aparece a primeira vez a palavra igreja, né? A igreja do Novo Testamento, e vão ser várias citações no livro de Atos, mais de 10. Sobre o termo igreja, né? Igreja santa, uma igreja que aqui começam ou melhor, a perseguição não conseguiu destruir essa igreja, aí Satanás agora aqui aparece. Então Satanás não está feliz, digamos assim, então ele quer destruir de outra forma. Ele quer destruir dentro da igreja agora, os corações dos irmãos da igreja. E aparece aqui Ananias e Safira como esses primeiros a serem afetados pela tentação de Satanás dentro da igreja. E isso é muito sério, é impactante aqui, a história de Ananias e Safira. Eles deram ouvidos a Satanás dentro da igreja. É como se dissesse, eles eram membros da igreja, eram batizados, cantavam no coral talvez, e Satanás vem destruir. E a partir disso seria um mau exemplo para a igreja, né, primitiva. E Deus faz algo extraordinário, os dois morrem. A gente fica sem entender como é que Deus faz algo tão sério, tão forte, mas era defendendo a igreja. Jesus tinha dito, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E era necessário um ensino ali forte. Jesus defende a igreja e o Deus Santo, né, defende, eles caem mortos, porque mentem na igreja. Porque mentem ao Espírito Santo e mentem a Deus. Então é impactante, a gente vai ver mais detalhes. Os milagres, será que existem milagres, né? Ainda hoje, eram tantos milagres. Algumas pessoas não acreditam no livro de Atos, na sua historicidade, justamente por isso, que é tanto milagre que as pessoas não acreditam. Não, esse livro não é verdadeiro. Como é que pode? Tanto milagre. São pessoas que deixam o milagre fora da igreja, fora do mundo, na verdade. É como se visse o mundo fechado e Deus não pode intervir. Tem que ser do jeito que as leis naturais determinam, do jeito que o homem quer, não é? Mas a gente vai ver, será que existem milagres hoje? Será que é possível? E será que é um livro confiável, o livro de Atos? Porque mostra milagres, intervenções sobrenaturais de Deus, do Espírito Santo. Depois a prisão, continua a prisão aí dos apóstolos, vamos vendo esses detalhes, e aparece Gamaliel, um rabino importante da época, foi professor de Paulo, e ele dá um conselho ali no meio das decisões do Sinédrio, ele se levanta, ele era alguém importante, foi ouvido e de certa forma, trouxe um alívio ali para a igreja, o parecer dele. Pela soberania de Deus, Deus usou Gamaliel. Vamos fazer a leitura, pensando nisso e observando aí que Deus nos fale por sua palavra. Eu farei toda a leitura. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste íntere, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desses, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento,
e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora eu vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém. Oremos. Senhor, Tua palavra é tão santa, tão poderosa, transforma a nossa vida, Senhor, diante da Tua santidade, diante do Teu poder, que nós possamos também temer, como aquela igreja temeu. Dá-nos temor, santifica-nos, perdoa nossos pecados e dá-nos a ousadia e a graça de pregar o Evangelho como esses apóstolos tiveram. Aquela igreja teve. Oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, aqui fazer primeiro um resumo, depois a gente vai vendo os pormenores. Então, nós vemos nesse texto, mais uma vez, o apóstolo Pedro. Aqui, não a primeira vez, mas aqui aparece em Atos, Pedro com aquela autoridade apostólica, restaurado, ele que tinha traído o Senhor, ele que se afastou, voltou ao mar da Galileia. Agora é como a profecia dizia, que depois que ele fosse peneirado, depois que ele fosse provado, ele seria uma bênção para os irmãos. Então aqui está Pedro, cumprindo essa profecia, está ele restaurado. Agora ele tem experiência, ele tem vivência, ele é a autoridade apostólica dada por Deus depois de ser restaurado. Então vemos aqui isso, um Pedro restaurado, e assim ele, na ousadia do Senhor, fala diante do sinédrio, defende a Deus, defende a igreja, que era também outra profecia, que Jesus tinha avisado que eles sofreriam perseguições diante das autoridades, mas que eles não temessem, que na hora exata Deus colocaria a palavra nos lábios dele. Então se cumpre tudo isso aqui. Vemos também a ação de Satanás, silenciosa, mas tão forte. Até parece que Satanás está no controle da situação aqui do capítulo, mas não está. Deus está governando soberanamente, mas Satanás aqui aparece, tentando ali a igreja, tentando destruir a igreja. E são expressões fortes, quando diz assim, encheu Satanás teu coração. Então veja que expressões fortes. Satanás não pode possuir um crente, mas ele pode encher o coração de tentações, de maldade. Então é muito forte isso aqui. Encheu Satanás o teu coração. Lembra que Pedro passou por isso anteriormente, Satanás tentando Pedro, e tinha hora que Pedro queria impedir até que Jesus fosse para a cruz. Aí Jesus repreendia e dizia, fala das coisas dos homens, Pedro. Então, Satanás não pode nos dominar, mas ele pode querer interferir com tentações, com pensamentos, querer encher o nosso coração. Qual é o problema? O problema é que Ananias e Safira cederam, ouviram as tentações e concordaram e pecaram. Eles poderiam ter dito não, eles poderiam ter dito nós não vamos cair nessa, mas eles caíram, talvez eles certamente viram Barnabé fez algo semelhante ao que eles queriam fazer e fizeram, só que fizeram da forma errada. Barnabé, com toda sinceridade, pensando nos pobres, nos carentes, vendeu uma propriedade que tinha e trouxe aos pés dos apóstolos, da forma correta, humildemente, pensando nos pobres, pensando em Deus, não para aparecer. Certamente Ananias e Safira começam a cobiça, querer a glória
querer o elogio que Barnabé teve, mas tudo com motivação errada e satânica. Esse é o problema. E eles mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus e morreram. Por quê, gente? Porque eles quiseram, era como se eles estivessem querendo dizer que aquilo era o Espírito Santo que estava fazendo, mas não era, era eles influenciados por Satanás. É o pecado de atribuir a Deus aquilo que Satanás e os homens estão fazendo. Isso foi um grave pecado. Era como se eles tivessem... Sabe quando a gente às vezes quer imitar um milagre? Sabe quando às vezes a gente quer imitar uma bênção que outro recebeu e a gente fica, não, eu vou fazer parecer que é, mas na verdade não é. Aí foi um grave pecado. Era coisa tão linda que eles estavam fazendo, mas fizeram com pecado no coração. Isso é muito marcante, irmãos. Nós devemos ter tanto cuidado, né? Pecados desse tipo que podem encher também o nosso coração. A gente maquiar o milagre, a gente atribuir a Deus uma obra de Satanás. É um pecado semelhante à blasfêmia do Espírito Santo, que é atribuir a Cristo, a Deus, as obras de Satanás. É muito sério, né? Eles ali sorrateiramente mentindo, combinando marido e mulher para parecer uma coisa maravilhosa, mas não eram sinceros, eram hipócritas. É o pecado da hipocrisia. Então, outra expressão diz, assentaste em teu coração. Primeiro vem a cobiça. Depois, Ananias e Safira escutam a tentação de Satanás e eles deixam assentar no coração. Veja que processo terrível. Eles escutam, eles são tentados e depois eles deixam entrar e sentar no coração deles. Aí é o grande problema. Quando o problema não é ser tentado. Todos nós somos tentados também. O problema é a gente deixar sentar no coração. É a gente deixar abrigar aquilo e concordar e ir em frente com aquele projeto, com aquele pensamento que vai desonrar, na verdade, a Deus. Mentistes ao Espírito Santo. Mentir aos apóstolos, mentir à igreja, era mentir ao Espírito Santo. Mentir não aos homens, mas a Deus. Eles pensavam que estavam mentindo para os apóstolos, mas era para Deus, era para o Espírito Santo. E aqui nós vemos a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui é chamado de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Vemos também a liberdade em que administramos o que Deus nos dá. Ananias e Safira, eles tinham a liberdade, eles eram mordomos dos dons que receberam de Deus, deveriam ser bons dispenseiros, generosos. Se eles não tivessem vendido o que tinham, se eles não tivessem dado à igreja, eles não estavam pecando. Se eles tivessem dado só a metade ou não dado nada, não tinham nem pecado. Agora, inventaram de dar da forma errada. Então, que liberdade a gente tem? Não é obrigado a gente dar o que tem, tudo para a igreja, como tem igreja aí que faz, né? Dê que Deus vai lhe dar mais, venda a sua casa, dê de dízimo, Deus vai lhe dar 10 vezes mais. Tudo errado. Então, não é obrigado. Aqui é algo voluntário. Eles poderiam fazer ou não estariam pecando. Deus nos dá essa liberdade de administrar. A igreja não pode interferir. Ninguém pode interferir naquilo que temos de finanças, de bens materiais. Cada um tem o que Deus deu de forma honesta e justa e Deus nos dá essa liberdade. No entanto, a Bíblia nos ensina a sermos generosos, a lembrarmos dos pobres, a não sermos egoístas, não pensarmos só em dinheiro. Então, a gente tem que ver tudo isso também. Nós vemos no verso 11 o temor que a igreja teve, que o povo, até mesmo da sociedade, teve, o respeito pela igreja, o temor de Deus. Por isso que Deus fez isso, para gerar temor na igreja primitiva e ser uma referência para todos nós, em todas as épocas. Gerou um grande temor. Quando souberam como eles morreram, que eles mentiram, a igreja toda teme. E é verdade, quando a gente olha para aqui, a gente teme. Eu mesmo, lendo esse texto, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, meu Deus, será que eu errei nisso? Será que eu errei naquilo? A gente fica com medo, temendo a Deus diante da santidade de Deus.
Às vezes a gente peca sem nem querer, né? Eu mesmo pensando essa semana, digo, meu Deus, ai de mim, tem misericórdia. Será que eu fiz isso? Será que eu fiz com má intenção? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Ai de mim. A gente fica temendo também. Eles tiveram um grande temor. Eles aparecem aqui os milagres, né? Os milagres. Qual a importância desses milagres? Será que houve milagres mesmo? É um livro cheio de milagres, de ações sobrenaturais do Espírito de Deus, né? do próprio Deus. Jesus fazendo milagres através dos apóstolos. Isso é só um início aqui, depois a gente vai ver alguns detalhes na medida do tempo. Então, versos 20, lá para frente, nós vamos ver quando ele fala sobre as palavras desta vida. Olha o respeito à palavra de Deus, à autoridade da igreja, lá no verso 20. Mas, de noite, o anjo do Senhor... Não é isso não. É o 20, isso mesmo. Ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, o anjo, né, chama, dá autoridade, eles presos, são libertos, e eles deveriam voltar a pregar no templo, e a mensagem é chamada de palavras desta vida, eram palavras de vida que os apóstolos pregavam, era a mensagem da igreja, palavras de vida eterna, não é? Como a Bíblia também chama em outra parte. Aparece no verso 24, o capitão do templo. Quem era o capitão do templo? Era alguém bem próximo do sumo sacerdote, chefe da guarda do templo, e ele era responsável não só por guardar o templo, mas também pela lei. Era alguém que aparece sempre perto aqui do sumo sacerdote, ele tinha a lei, ele conhecia a lei e também a ordem do templo. Por isso que ele aparece aqui frequentemente, com muita autoridade aqui nessa questão também. Verso 29, aprendemos que a obediência total só a Deus, não aos homens, não ao sinédrio. Devemos respeitar toda e qualquer autoridade, mas a obediência total só a Deus. Até mesmo na família, não é? Até mesmo o marido, ele tem a liderança do lar, ele tem a autoridade bíblica, humilde, obediente, respeitosa, que honra a Deus. Agora, ele não pode mandar na vida da esposa, ele não pode ter essa autoridade total. Não, a mulher ela é obediente, assim como os apóstolos aqui ensinam. Antes importa obedecer a Deus, não aos homens. Então a mulher, mesmo com respeito, se o marido está fora da palavra de Deus, ela pode dizer, não, querido, né? Com respeito, com sabedoria. Então, é algo voluntário, porque a mulher que é submissa a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, ela vai ser dentro de casa também, porque ela já vive isso na vida, ela já vive isso por ser cristã, então ela vai aplicar isso ao seu casamento. Agora, a obediência total somente a Deus, assim como os apóstolos aqui mostram. Gamaliel aparece aí como um rabino, né, que Deus usa para dar esse livramento, podemos dizer assim. Era um famoso rabino da época. Acredita-se que ele era parente do Hillel, talvez neto, que era uma das escolas teológicas da época. Então, era uma escola diferente da escola Shammai, que era mais dura, era mais radical quanto à lei. Já o Hillel e o Gamaliel também eram um pouco mais flexível, obediente, mas um pouco mais flexível. Questões de casamento, por exemplo, quando é que pode se separar, quando é que não pode, quando é admitido. Então havia diferenças de opinião, né? Os mais radicais não podem de jeito nenhum, outros diziam que em tal situação de adultério podia. Então, coisas que Cristo depois vai confirmar e os apóstolos. Nessas duas escolas, e o Gamaliel era dessa escola mais um pouco flexível, no entanto fiel. E aqui, pelo parecer dele, a gente vê que ele tem uma certa flexibilidade, né? Ele diz que deviam respeitar, que talvez estivessem
lutando contra Deus, o Sinédrio. Então vê que ele é flexível, ele escuta, ele dá uma opinião sensata, mas com honra. Não apoiando o pecado nem o erro, mas ele tem um pouco mais de flexibilidade aqui. E os apóstolos são libertos e saem com muita alegria, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que bênção, irmãos. Os apóstolos perseguidos, sofridos e saem alegres. Como a gente precisa disso na nossa vida, ainda hoje, ter essa alegria de sofrer por Cristo e padecer pelo Evangelho. Esses apóstolos tiveram essa graça, esse temor, essa alegria de sofrer presos, e isso é uma honra, que honra Deus nos deu de padecer pelo Evangelho. Precisamos aprender muito isso. Todos os dias eles continuaram, mesmo desobedecendo o Sinédrio, mas Deus mandou eles pregarem. O anjo também mandou por ordem divina, e eles todos os dias, de casa em casa e no templo, não cessavam de ensinar e nem de pregar que Jesus era o Cristo. Então, meus irmãos, já é muita coisa, né? Se a gente parasse por aqui, já é tanta coisa linda nesse texto. Mas vamos seguir um pouco mais. Eu vou agora citar algumas questões que no comentário de Reverendo Hernandes Dias ele chama a atenção. Então, eu vou trazer algumas questões que o pastor Hernandes chama a atenção desse texto. Então, segundo o pastor Hernandes, no seu comentário, emprestado pelo presbítero Silvio, muito obrigado. Agora eu lembrei, Tiel, a gente, como pregador, né, às vezes precisa dizer de onde tirou, senão a gente está fazendo igual a Ananias e Safira, viu? Ele está mentindo, né? Eu digo, ai meu Deus, tem misericórdia de nós, né? Né, pastor? Então, Reverendo Hernandes, né, no seu comentário, ele diz isso. Versos 1 a 11, voltando ao início do texto, do capítulo 5, voltar para ver mais alguns detalhes. A história de Ananias e Safira de novo. Então, pastor Hernandes, ele diz e concorda que aqui foi uma hipocrisia maligna. Olha o perigo da hipocrisia de Ananias e Safira. Toda hipocrisia é maligna, né? Na igreja. Ele compara aos fariseus, foram chamados de sepulcros caiados, só aparência, só legalismo, só querer ser por fora o que não era no coração. Certamente eles queriam ser igual a Barnabé. Que bênção era Barnabé na igreja. Nós queremos também ser uma bênção como Barnabé, mas da forma errada e mentindo, com hipocrisia. Ananias e Safira certamente cobiçaram a mesma honra, mas fracassaram porque o coração deles estava pecaminoso. E nós temos aqui uma advertência para nós, que muitas vezes nós somos tentados, quando doamos alguma coisa, quando oramos ou jejuamos, facilmente desviamos o olhar de Deus e focamos no aplauso dos homens. Essa é uma aplicação maravilhosa e que gera temor em nós, né? Ele diz que facilmente, quando a gente ora, a gente tira o foco de Deus e coloca nos homens. Estão me vendo? Minha oração é boa, é bonita. Então, como a gente tende a cair nessa hipocrisia aqui? E ainda mais Satanás pode nos inflamar também. A gente focar no homem, não na glória de Deus. Quando a gente ora, quando a gente jejum e quando a gente doa alguma coisa. Às vezes a gente quer aparecer, né, o coração, eu sou bonzinho demais, eu sou maravilhoso, porque eu participo do CAE. Misericórdia. A gente enche o coração, né, em vez de fazer para Deus, para a glória de Deus, amando essas mulheres, amando essas crianças. Facilmente a igreja aí vai para a glória humana, para aquilo que o homem está fazendo, aí desvia o propósito. É um perigo. O coração da gente muda na oração, na doação. Quando a gente ajuda alguém, daqui a pouco o coração da gente está orgulhoso, se sentindo melhor do que aquela pessoa que a gente está ajudando. Que perigo, que perigo. Satanás, furioso, armava essa estratagema, né, esse engano aí para a igreja.
se infiltrar na igreja. Pastor Hernandes lembra que na época de Acã, lá quando o povo de Israel estava entrando na terra prometida, Satanás também tentou destruir o povo de Deus a partir de Acã, né? Com mentira. Mesma mentira de Ananias e Safira, Acã lá atrás, quando chegaram na terra prometida, Satanás tenta e Acã mente. Os utensílios, despojos de guerra, que não era para ele tocar, talvez para serem trazidos ou deixados lá, talvez entregues aos sacerdotes ou à liderança, Acã cobiça e mente. Aí é morto, juntamente com toda a sua família. É algo parecido. Também o nome Ananias, que significa Deus é cheio de graça. Logo Ananias descobriu que Deus também é santo, não só cheio de graça. Através de Ananias, a igreja veio, o próprio Ananias, que Deus é gracioso, mas Deus é santo. Não se pode mentir para ele. Ai daquele que brinca com as coisas de Deus, porque Deus é gracioso, Deus é misericordioso, mas ele também é justiça e santidade. Tanto é que eles morrem ali diante da santidade de Deus. O nome Safira significa bela, mas o pecado tornou seu coração repulsivo. Meu Deus, eles eram crentes. De bela, ela ficou repulsiva. E surge a pergunta, os comentaristas perguntam, será que eles foram salvos? Eles caíram ao invés de resistirem o diabo. A motivação não era ajudar os pobres, o coração deles foi contaminado. Então, alguns levantam essa pergunta, será que eles foram salvos? Então, os comentaristas acreditam que é possível que sim. É como aconteceu lá na igreja de Corinto. Havia um homem que tinha pecados sérios, pecados para a morte, e ele estava lá adulterando, acho que era com sua madrasta ou a esposa do seu pai, e a igreja deixava aquilo acontecer sem corrigir. Então, ele foi tirado da comunhão, entregue a Satanás, mas ainda poderia ser salvo. O corpo iria padecer, mas ele ainda poderia ser salvo. Então acredita-se que aqui do mesmo jeito. O corpo deles padeceu, eles foram fulminados ali, caíram na igreja, mas podem ainda ter sido salvos. O corpo foi entregue a Satanás, digamos assim, na linguagem bíblica. Mas não quer dizer que eles foram perdidos eternamente. Aqui nós devemos lembrar que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ananias e Safira estavam cheios, coração cheio de pecado. Coração cheio de Satanás. Imagina a diferença. Deus nos quer cheios do Espírito Santo, não é cheios dos desígnios de Satanás e nosso mesmo, também junto com o de Satanás, né? O coração do homem já é contaminado, é do coração que procede toda maldade. Muitas delas vêm de nós mesmos, outras vêm de fora, de Satanás. Então, nós devemos estar cheios do Espírito Santo, cheios do Evangelho, cheios da palavra, cheios de humildade. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Presença do Espírito Santo em nós, ouvindo a palavra, cheios da palavra de Deus. É assim que Deus nos quer, não ouvindo as insinuações de Satanás. Mentir. Eles, como já falei, eles falsificaram o Espírito Santo. Era como se estivesse falsificando um milagre, a doação. Isso é muito sério. Quantas vezes a gente pode falsificar um envio missionário, um chamado missionário? Existem os falsos e os verdadeiros. A gente podemos cair nessa tentação de falsificar os dons, os ministérios da igreja, qualquer um. Aqui eles falsificaram a generosidade, a doação. Se a gente não tiver cuidado, a gente falsifica outros. O ministério, a hipocrisia no púlpito, no louvor, em todos os dons que cada um de nós tem. Tem o verdadeiro, mas Satanás vai sempre querer nos levar a fazer o falso, naquele dom que a gente tem. E é uma mentira, é uma corrupção.
Deus julgou o pecado com severidade no início de um novo período na história, que era a igreja primitiva, como fez com Nadab e Abiú, depois que o tabernáculo foi erguido. Eles queriam oferecer fogo estranho e foram ali consumidos diante da presença de Deus. Então, o que Deus fez aqui no início da igreja primitiva faz lembrar a história de Acã, quando eles entram na terra prometida, e faz lembrar também o tabernáculo, quando foi erguido, logo após Nadab e Abiú foram fulminados, porque ofereceram fogo estranho. Então era como se Deus ali, logo no início desse tempo do seu povo, então Deus estava ali mostrando a seriedade, a santidade, e mostrou novamente aqui no início da igreja primitiva, para que ainda hoje nós possamos temer. Vamos agora versos 12 a 16, que é manifestações do poder de Deus por meio da igreja. Então, versos 12 a 16, né? Os milagres, temos visto aqui os milagres que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra, e depois os apóstolos foram usados na mesma autoridade, no mesmo nome. Os apóstolos também fizeram muitos milagres. Milagres. Eu fiquei pensando, né? Antes da gente tratar aqui, eu me lembrei, outro dia até falei aqui na igreja, o pastor Saião, ele escreveu algo, de vez em quando eu leio um pouquinho do que ele fala, eu gosto, ele dizendo que uma vez, parece, no ministério dele, ele viu um milagre assim, parece só uma vez. E foi uma mulher que chegou na igreja chorando, estava buscando ajuda, eles oraram e a mulher parece foi curada. E a mulher reconheceu, veio, né, chorando, agradecendo. Só que essa mesma mulher, depois que foram falar do evangelho para ela, ela disse: eu não quero saber do evangelho. Aí o pastor Saião ficou chocado. A mulher que recebeu um milagre desse, que recebeu a assistência da igreja, ela rejeitou a Deus, em vez de se converter. Aí depois o pastor Saião ficou meio triste e ele começou a ver outros tipos de milagres na igreja, que na verdade Deus estava fazendo ali de forma silenciosa, de forma que ele foi vendo. E um deles que ele citou era, por exemplo, uma mãe que tinha um filho doente, chegar ao ponto de agradecer por aquela criança e ter um coração grato e humilde, se tornar uma grande mãe. Que milagre! Só Deus pode fazer esse milagre. São milagres silenciosos, milagres que Deus faz em cada um de nós. Ainda ontem, lá no dia do jovem presbiteriano, né, eu estava pensando, era participando e ao mesmo tempo pensando também nesses milagres. E no finalzinho, eu achei tão bonito, né? No final, fizeram um círculo assim na quadra. Antes disso, tinha um juiz, 2 juízes, e eu cumprimentei já no finalzinho um deles, né? Apitando o jogo de futebol, falei com aquele senhor, nem conhecia. Cumprimentei, antes se abraçou, tudo bem, foi só esse contato. O propósito daquele dia também era comunhão entre os irmãos. Aí, minutos depois, já finalizando, aí me chamaram para fazer uma oração final, pastor Flávio, venha fazer a oração. Aí eu vim, reuni os atletas que ainda estavam lá, aí chamaram o juiz, né? Juiz, vem cá, o juiz, aí todo mundo, parabéns, agradecendo os juízes. Aí deram o microfone para ele, aí ele começou a falar de forma simples, aí ele disse assim, meus irmãos, mais ou menos assim, não lembro as palavras exatamente, ele fez, eu sou um milagre. Ele parece que ele disse que era drogado, ou então, segundo Timóteo, parece que ele era até mais do que drogado, não sei se era traficante, alguma coisa muito séria. E ele disse, hoje, irmãos, me chamam de louco, porque eu vivo ajudando pessoas que nem conheço. Aí ele disse, hoje mesmo, ontem, ele ainda ia ajudar 2 pessoas. Alguém parece que estava com a tornozeleira, preso. Ele disse, eu nem conheço e eu vou buscar e vou ajudar. Eu prego o evangelho. Por quê? Porque um dia eu fui um deles. Eu achei tão lindo. Isso é milagre, gente. Isso não, um juiz de futebol, lá num dia, no DNA. Então, ele que sofreu, né, agora está lá. Ele disse, me chamam de louco hoje, porque eu ajudo a quem nem eu conheço, libertando e tirando das drogas. São milagres assim
e outros que Deus queira fazer, intervenções sobrenaturais, se Ele quiser, Ele é soberano, Ele pode continuar fazendo. Lembrando que o maior milagre, de fato, é um pecador se arrepender, é reconhecer o senhorio de Cristo, é a vida eterna, é o maior milagre de todos. Então, a igreja clamou diante da perseguição, pediu intrepidez para pregar, e Deus deu imediatamente. Capítulo 4, 29. Curas e sinais e prodígios por meio de Jesus, também eles receberam. Capítulo 4 está registrado, verso 30. E aqui eu também pensei, né, como a gente deveria orar pedindo isso também, intrepidez para pregar o Evangelho. Eles pediram e receberam, o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo e tiveram aquela ousadia de pregar o Evangelho. Devemos pedir isso. Devemos, cada um de nós, Senhor, nos dá essa intrepidez. Só o Espírito Santo que dá a cada um de nós. Não é só os apóstolos, todos nós podemos pedir. Eles pediram também curas, sinais, prodígios por meio de Jesus. Acredito que nós também devemos pedir. Hoje mesmo, orando por essa manhã, eu estava pedindo a Deus, Senhor, faz na igreja. Enquanto estudamos Tua Palavra, Deus vai fazendo no coração de cada um de nós milagres, prodígios, maravilhas. Esse é o efeito natural da Palavra, do Espírito Santo, e nós devemos pedir. Cada ajuntamento nosso, cada culto nosso, nós devemos ter essa expectativa. Jesus está agindo, Ele continua, o Espírito Santo agindo. Ele faz maravilhas na nossa vida, no dia a dia, no nosso ajuntamento também. Nós não podemos perder essa expectativa. Hoje mesmo Deus está fazendo aqui, está fazendo nas suas igrejas espalhadas em toda a terra, porque essa ordem, essa autoridade foi dada também para a igreja. Verso 31 diz que, capítulo 4, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isso foi a resposta primária à oração deles. Logo foram atendidos. Agora, outras questões foram mais na frente respondidas. Sinais e prodígios entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, eram curados, como vimos na leitura, até das cidades vizinhas, traziam enfermos, pessoas endemoniadas, e todos eram curados. Então, até a sombra de Pedro, por onde passava, pessoas foram curadas pela sombra. Nós devemos lembrar que Paulo, pelos lenços de Paulo, pessoas também foram abençoadas, foram curadas também. A mulher tocou nas vestes de Jesus e foi curada depois de 12 anos. Então, Deus faz como quer. Não é? Claro que era o poder de Deus, não eram as vestes, não era o lenço, não era a sombra de Pedro, mas era uma demonstração ali do poder de Deus. E não era para nenhum deles, nem para Paulo, nem para Pedro, eles não aceitavam glória. A gente vê que por algum momento queriam se dobrar diante deles, Paulo também, queriam, isso é um Deus que veio até nós, queriam trazer grinaldas, e Paulo, não. Eles sabiam que não eram eles. Então Pedro, toda a autoridade, mas dava glória a Deus, não era ele era um homem. Mas Deus usou aqueles homens, especialmente eram credenciais apostólicas. Lá em 1 Coríntios 12, em diante, nós vemos algumas credenciais para ser apóstolo. Então, apóstolos como esses dessa época aqui não existe mais. Por quê? Porque eles tinham autoridade, eles escreveram as escrituras ou supervisionaram, eles tinham dons específicos ali de serem fundamento da igreja. Não se pode pôr outro fundamento além do fundamento que é Cristo e a doutrina dos apóstolos. Então, nesse sentido, eles são únicos. Uma das credenciais para ser apóstolo era ter esse dom de curar pessoas, de milagres, de algo extraordinário. Então, todos os apóstolos certamente tinham. E fazia parte da marca para ser um apóstolo. Até mesmo Paulo também recebeu.
Então, Paulo, falando aos Coríntios, 12 em diante, né, ele defende ali, havia os falsos apóstolos, então Paulo ali, sendo criticado, ele defende um apóstolo verdadeiro, mostra o seu ministério com humildade e mostra as credenciais dos apóstolos. Só que era como se a igreja de Coríntios só desse importância a isso, aos sinais, às maravilhas, ao sobrenatural, ao falar língua estranha. Aí Paulo vai falar que sim, que tinha essa marca, mas ele vai falar de outras marcas também importantes. Não era só os sinais que importavam. Tanto é que Jesus mesmo também corrige isso, dizendo que muitos no final vão dizer: curamos em teu nome, profetizamos em teu nome, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Então não é uma marca fundamental, mas fazia parte também, eles não podiam negar. Deus também tem poder e faz quando quer, mas isso não é o centro do Evangelho. Nós não podemos viver só na igreja buscando isso, querendo isso. Não, o Evangelho é o centro, Deus é o centro. Se Ele quiser fazer, quem vai fazer é Deus. Não é o pastor, não são os presbíteros, né? Mas Paulo vai explicar. Então, Paulo mostra 4 marcas apostólicas, lá no texto de Coríntios. Primeiro, a marca era a vida transformada dos coríntios. Era uma marca apostólica. Ou seja, a mensagem que o apóstolo pregou funcionou, transformou o coração dos irmãos, e a prova que era verdadeira eram os irmãos numa vida nova, numa vida santa, numa vida que honrava a Deus. Era a prova que era um apóstolo de Deus. Segunda marca apostólica, o caráter irrepreensível do seu ministério. Então, Paulo se comportou bem, não buscava glória humana, muitas vezes trabalhava para não ser pesado aos irmãos, se bem que tinha direito de receber um salário da igreja como apóstolo, mas preferia não receber muitas vezes. Poderia ter até uma esposa, como Pedro teve, mas talvez ele nem esse direito ele teve também, ou melhor, ele quis também. Então, era uma marca, a vida do apóstolo, ele que desde o início foi experimentado, foi fiel, foi preparado, era uma marca de um apóstolo verdadeiro. E não buscava interesses materiais ou qualquer outros na igreja, mas buscava a glória de Cristo. Terceira marca era seu amor genuíno pelas igrejas. Paulo amava as igrejas de verdade. Ele amava aquele povo onde ele pregava, ele amava lugares que ele nem tinha aberto a igreja, mas ele amava, era povo de Deus e dava a vida. O verdadeiro apóstolo, ele ama a igreja de verdade, o interesse dele maior é a glória de Deus e o bem-estar dos irmãos, o bem-estar espiritual, o bem-estar na vida de verdade, não é com nenhum outro interesse. E também, em quarto lugar, a resistência sacrificial ao sofrimento. E tanta gente querendo ser apóstolo hoje em dia, mas não quer sofrer. Os apóstolos daquela época eram preparados para o sofrimento. Meu Deus, igual a Paulo, que tanto sofrimento, que dom apostólico, que resistência, que caía e levantava, era chibatada, 49 chibatadas, e ele dando glória a Deus, era fugindo de uma cidade, era sofrendo no outro. Isso era ser apóstolo, era bem facinho. Essa capacidade que Deus deu a ele e aos outros apóstolos também de... Veja que Pedro não tinha essa capacidade, mas recebeu depois, foi treinado. Foi aprendendo a padecer pelo Evangelho. Depois ele escreve. Em suas cartas ele vai falar, ensinar aquilo que ele aprendeu sobre o sofrimento, sobre o seu apostolado e dar a vida. Segundo a história, acredita-se que quase todos os apóstolos foram martirizados, sofreram. Ser apóstolo, ser apóstolo, meu Deus. É sofrer, não é? Pelo Evangelho. Então, sobre milagres ainda, a prisão também. Nós vemos aí essa ideia que muitos têm, que às vezes chega na igreja também, a ideia de um universo fechado. O Deus que criou o universo interfere nele quando quer, onde quer, conforme a sua soberana vontade. Os milagres não são apenas possíveis, mas
mas são também frequentes. Isso é uma frase do pastor Hernandes. É tão bom ver um pastor presbiteriano, sério, que conhece a palavra de Deus, reconhecer isso. E é possível Deus fazer milagre de forma soberana. Não é uma repetição do Pentecostes, porque aquilo foi único. As demonstrações, quando Cristo esteve aqui na terra, era para mostrar que ele era filho de Deus, eram as credenciais de um Messias, fazia parte. Os apóstolos ali também na igreja primitiva, tinha toda essa história aqui. No entanto, de forma soberana, Deus pode fazer em qualquer tempo e qualquer época. Eu acho interessante, um pastor como Hernandes, conhecedor e reconhecido na igreja, ele diz isso, que é possível. Os milagres não são apenas possíveis, mas também são frequentes. Sabemos que há irmãos queridos nossos na nossa igreja que acreditam que cessaram, são os cessacionistas. São pessoas que acreditam que os dons do Espírito Santo, milagres e outros, que a gente vê aqui em Atos e nas cartas paulinas, eles eram para aquela época, cessaram. E a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar, entender e procurar estudar e tomar uma posição, cada um de nós. Então, a gente deve respeitar, de fato. O Warren diz, isso é um comentário dentro do comentário de pastor Hernandes, do Warren. Milagres operados por Jesus durante seu ministério aqui na terra têm 3 características, segundo Warren, pelo menos. A primeira é demonstrar compaixão e suprir as necessidades humanas. Cada milagre que Jesus fazia, cumprindo ali seu chamado messiânico, mostrando que ele era o Filho de Deus, e era compaixão pelos seres humanos. Jesus se compadecia das multidões, dos israelitas, depois se estendeu aos gentios também, primeiramente aos israelitas. Segundo, apresentar suas credenciais como filho de Deus. Terceiro, transmitir verdades espirituais. Os milagres nunca substituem o evangelho, mas eles podem abrir portas para a pregação. Quais foram os resultados aqui dos milagres? Foi temor e respeito, e também um sucesso missionário. Eles tiveram grande sucesso missionário. A intrepidez, a ousadia, vendo Deus, eles se tornavam mais ousados na obra missionária. A igreja gerava uma reverência cheia de temor à sua volta. Eu achei isso aqui tão interessante e desejável para nós ainda hoje. A igreja era tão respeitada, por um lado perseguida, por outro, nós vimos aqui no texto, a questão da prisão, depois a perseguição, que um grupo ficava olhando de longe a igreja. Mas não podia negar os milagres. Não podia, é como se eles admirassem a igreja, mas estava de longe. Então, de certa forma, a igreja tinha esse temor. É como se fosse assim, os incrédulos, quando ouviam e se convertiam, então ficava de longe, porque não aguentava a santidade de Deus, o temor de Deus, a presença de Deus. Gerava um temor entre os irmãos e também dos de fora. Como a gente precisa disso, Que o mundo, que as pessoas vejam Cristo em nós, vejam Deus em nós, esse temor, esse santo temor que nós deveríamos, pela presença de Deus em nossa vida, gerar nos outros e gerar até mesmo no mundo, A santidade na nossa vida. Eles foram chamados de cristãos porque pareciam com Cristo. Como a gente precisa resgatar isso? A solenidade com que os cristãos viviam, fechavam as portas aos covardes e abriam aos eleitos. Questão da santidade. A santidade com que a igreja vive no mundo. Vimos que essa foi uma grande lição de Ananias e Safira, e também no decorrer do texto é a santidade, é o temor, é a presença de Deus na igreja, essa igreja que Deus defende. Os apóstolos são presos, a inveja dos saduceus, Se repete aquilo que aconteceu ali diante do Sinédrio, no capítulo passado, no capítulo 4, verso 5, o Sinédrio, aqui novamente aparece.
Uma época um pouco diferente, não tanto distante, mas o sinédrio que julgou Jesus, agora julga os apóstolos de forma semelhante. Imagina o medo que eles tiveram, né? Será que nós vamos para a cruz também? Será que nós vamos para a cruz também? Eles são presos, Deus manda um anjo. Verso 19, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, leva para fora e manda eles irem para o templo pregar as palavras dessa vida. Logo de manhã eles foram, obedeceram, os sumos sacerdotes procuraram eles presos, os guardas estavam lá, a porta fechada, mas eles não estavam lá. Então, o que aconteceu? Aquele assombro foi um milagre, e assim eles são chamados e vão encarar o sinédrio de novo. Chega o capitão do templo, verso 24, ficaram perplexos, e assim é dito, né? Querem matá-lo, mas foram trazidos sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então o povo já estava ali, de certa forma, amando, respeitando os apóstolos, e o povo quase queria apedrejar o sinédrio, né, para defender eles. Então eles temeram, foram com calma, levaram e foram interrogando, e eles encheram Jerusalém dessa doutrina, mesmo tendo sido proibidos. Depois, Pedro diz, né, que importa obedecer a Deus. Será antes obedecer a Deus do que aos homens? Vocês, verso 30, o Deus de nossos pais, quer dizer, o judeu entendia que era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o mesmo Deus do Messias. Vocês mataram o Messias, o Deus que ressuscitou Jesus. Vocês mataram, pendurando no madeiro. E assim ele mostra que Cristo, verso 31, foi exaltado por Deus como príncipe e salvador. O nome de Jesus, como já foi visto aqui, não há outro igual, é o nome exaltado, é o senhorio de Cristo, é por meio dele que temos salvação, redenção, os milagres também eram por meio dele. Ele que foi exaltado pelo Pai, a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Israel estava, mais uma vez, rejeitando a remissão e o perdão dos pecados. Verso 32, somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou ao que lhes obedecem. Então, meus irmãos, nós somos testemunhas do mesmo Evangelho, da mesma igreja, da mesma fé, somos testemunhas, temos o mesmo Espírito Santo, por isso que devemos temer, é sério desobedecer a Deus, e o Espírito Santo é dado, é um dom, é dado a nós, especialmente aos que lhe obedecem, aqui é dito. E, finalmente, o parecer de Gamaliel, né, já foi falado, desse rabino respeitado, que tem uma posição mais equilibrada, no entanto fiel, defende ali, ou melhor, dá uma chance, não sei se essa seria a palavra correta, mas reconhece que pode ser uma obra de Deus, que eles não deveriam insistir na perseguição, na prisão, ou até mesmo matá-los, porque poderia estar lutando contra o próprio Deus. Então, Gamaliel dá exemplo de duas épocas que apareceram alguns grupos que pareciam ser importantes, como o Teudas, no verso 36, e também um outro grupo, que eu não estou vendo aqui qual é o versículo, é chamado 37. Depois desse levantou-se Judas, né? Então, eram dois grupos. O Judas era um galileu, nos dias do recenseamento, não aquele recenseamento da época do nascimento de Cristo, mas era outro depois. Então eram grupos, eram movimentos que se levantavam ali entre os judeus, seitas. E Gamaliel diz, né, se for de Deus vai continuar, se não for, como esses outros movimentos caíram, o cristianismo também vai cair. Mas, na verdade, o cristianismo era de Deus, era cumprimento das profecias messiânicas e, pelo contrário, se espalhou e até hoje sobrevive, como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, o parecer de Gamaliel foi usado por Deus, né, soberanamente naquele momento, ele que havia sido também professor de Paulo. É isso, meus irmãos. Finalizemos por aqui. Vamos fazer uma oração, não é?
Orar, tudo que a gente aprendeu, agora vamos orar. Pedir que seja verdade para nós, possamos viver, possamos ter essa ousadia. Deus possa fazer milagres em nosso meio, salvar vidas. Quem sabe Ele vai fazer nesse curso do CAEP, né, milagres na vida dessas mães, dessas crianças. A gente deve ter a expectativa. E orar por isso, pedindo que Deus faça milagres de salvação, que abençoe essas mães. Essas famílias podem ser transformadas a partir de um curso como esse. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, é a Tua palavra, nós somos apenas Teus servos, Senhor. Instrumentos, testemunhas do Deus vivo. Temos o Espírito Santo pela misericórdia, Senhor, que possamos respeitar o Espírito Santo, possamos temer, possamos ser humildes, possamos ser santos, Senhor. Perdoa quando pecamos, o pecado da hipocrisia, quando queremos imitar os Teus dons, quando queremos imitar os milagres de Deus. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, abençoa a Tua igreja aqui, perdoa nossos pecados, abençoa a Tua igreja em toda a terra. A maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Finalizamos por aqui, meus irmãos.